Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana vamos falar de três homens, três grandes figuras, todas elas com aspectos positivos e negativos, figuras polémicas, controversas, mas que marcaram as últimas décadas do século XX, os primeiros anos do século XXI e que desapareceram todas elas durante o mês de setembro. Jacques Chirac, que foi presidente de França, Roberto Mugabe, um homem crucial na fundação do Zimbábue, e Ben Ali, que teve um papel importante na Tunísia. Todos morreram em setembro, o mais velho de todos, Roberto Mugabe, já não nagenário, os outros na casa dos 80 e qualquer coisa anos, octogenários, portanto. Eram figuras que dividiram as opiniões, porque todos eles têm um lado solar e um lado lunar, como é meio habitual em muitos políticos. Todos eles foram, digamos, controversos pela forma como lidaram com o dinheiro. Todos eles exerceram o poder de uma forma muito particular. Um deles foi um político democrata indiscutivelmente, Jacques Chirac. Os outros lidaram com regimes de uma forma bastante mais controversa. Vamos começar, talvez, por Jacques Chirac, porque Jacques Chirac, presidente de França, primeiro-ministro, durante muitos anos, presidente da Câmara de Paris, está-nos de alguma forma mais próximo, é uma figura muito ligada, é talvez o último lulista, podemos dizer isso, Bom, no sentido histórico do gaullismo, não podemos talvez considerar um gaulista de gema, até porque ele vem de uma geração posterior. Ele tem um percurso político interessante, porque começa... Não faz parte dos governos de Gaulle, é só... Não, são gerações diferentes, ele seria muito jovem. Ele é alguém que entra na vida política depois de ter feito Sciences Po e ENA pela mão de Pompidou, no seu gabinete, depois vai tendo postos no governo como secretário de Estado, como ministro, e depois é primeiro-ministro e depois presidente. E até ele tem um período da sua vida, em 1950, em que chega a ser do Partido Comunista Francês, porque milita numa célula, distribui o Humanité Dimanche, e até isso é um não facto. Não sabe bem que são meses... Sim, pouco tempo. E ele fez serviço militar na Argélia, não Sim, fez? mas sabe que quando ele faz serviço militar na Argélia, ele oferece como voluntário e depois tem uma posição nos carros de combate, mas o próprio exército francês não quer que ele esteja em posições de grande relevo porque tem essa suspeição sobre ele em relação à pertença ao Partido Comunista e, sobretudo, em relação ao facto de ele ter assinado o célebre apelo de Estocolmo contra as armas nucleares, que é um apelo comandado pela União Soviética no início da Guerra Fria. Portanto, ele é, de certa maneira, alguém que vem e que depois se vai afirmando nas famílias gaullistas. Gaulista é no sentido da forma de olhar para o papel da França, de olhar para a arquitetura do Estado francês. Sim. Nesse aspecto, sem dúvida, porque ele tem muito orgulho sempre na sua raiz no terroir, na Corrèze. Os seus bisavós eram camponeses, os seus avós eram professores primários, o seu pai depois foi administrador da ASSO e de um banco, e ele é alguém que mantém sempre essa ligação à terra, fotografa-se sempre a beber cerveja, porque nessa zona a cerveja tem alguma implantação, porque é um pouco heterodoxo em relação à França, não fazer isso com o vinho, fazer com a cerveja e com as salsichas, e portanto ele é uma pessoa muito popular, que sintoniza bem com o povo, toda a parte onde vai, por exemplo, quando entrava na Assembleia Nacional Francesa, estava sempre a cumprimentar, a dar o que nós chamamos cachaços aos contidos e apertos de mão, uma coisa
fazia-lhe irradiar uma base popular, isso é um facto inequívoco. Depois ele tinha também alguma sensibilidade à área social, ele foi quem falou muito na área social. Ele, quando disputou a Câmara de Paris... E a Câmara de Paris tem um papel importante no que diz respeito, por exemplo, aos transportes públicos. Sim, até à requisição dos prédios e dos palacetes devolutos para alugar aos sem-abrigo, o que foi uma coisa que também excitou um pouco a direita francesa. Ele candidatou-se à Câmara de Paris muito pela esquerda. Ele escreveu nessa altura um livro interessantíssimo em que chega a falar dans la vérité profonde du communisme, porque é um momento em que ele precisa de ir buscar esse eleitorado. Portanto, ele tinha essa sensibilidade. E depois, ele, na interpretação que fazia das coisas francesas, teve sempre uma frente de fratura com o mundo anglo-saxónico. Ele protagonizou a ameaça de vetar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sim, na Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque. Ele fez ensaios nucleares contra a corrente. Sim, desse ponto de vista mais da política exterior e do compromisso social interno, ele aí é um golista e marca bem a sua diferença com os republicanos com independentes. Giscard, sobretudo, não é? Que é o essa grande área. inimigo. Ele funda o RPR precisamente quando entra em dissidência com Giscard d'Estaing e quando deixa de ser primeiro-ministro de Giscard d'Estaing. E a rivalidade entre ambos era conhecida. Por Giscard d'Estaing depois de não ser reeleito. Exatamente. Porque boa parte da sua base de apoio, há quem diga, não é? Que ele não é suficientemente enfático na transferência do apoio para Giscard e que uma parte da base de apoio vai acabar por votar em... Ou Mitterrand ou Abstein. Sim, ele aliás depois vem a ter uma boa relação como primeiro-ministro na era Mitterrand. Tem uma coabitação que tem momentos bons e momentos tensos. De qualquer forma não havia um antagonismo profundo entre as duas pessoas, como por exemplo havia um antagonismo profundo entre Chirac e Jospin como primeiro-ministro. E depois o conflito com Sarkozy, que é um conflito celebérrimo, que o leva, aliás, a apoiar nas eleições presidenciais François Hollande contra Sarkozy. Portanto, tal era esse trauma com o seu antigo ministro dissidente e rival. Mas é uma figura que tem altos e baixos, porque há também todo o caso da subvenção à criação de postos fictícios de trabalho na Câmara de Paris para quadros do RPR, que lhe valeu depois uma condenação no final da vida, mas, digamos, a imagem que depois fica, ele foi dos presidentes que mais baixou a popularidade no fim do seu último mandato, mas depois de se afastar da vida política, é dos presidentes mais recordados e dos políticos franceses mais recordados pelos franceses. Pelos presidentes que vieram a seguir, não é? Portanto, Sarkozy, Hollande, que não deixaram uma memória particular. Quer dizer, apesar de tudo, ele tem uma figura presidencial. Coisa que os presidentes... Até pelo tamanho. Até pela figura. Pela pose, e pela empatia com grandes questões nacionais. Ele tinha uma coisa que lhe dava uma grande qualificação. E eu pude verificar isso, por exemplo, em vários conselhos europeus. Ele, como presidente, ele era a pessoa mais habilitada no Conselho Europeu a falar sobre questões agrícolas, porque ele tinha sido ministro da Agricultura e dava uma importância enorme à agricultura, à coesão social do mundo rural com o mundo moderno. Aliás, ele teve grandes mensagens sobre questões de governação geral, mundial. Por exemplo, a célebre mensagem dele na Conferência de Joanesburgo sobre o clima: nós estamos aqui a titubear enquanto o mundo está a arder. Ou então a mensagem dele na Conferência da Unesco apelando a uma globalização coordenada, cultivada, humanizada. Portanto, ele tinha essa capacidade de agarrar temas gerais, de os inserir na agenda francesa
e aqui ele é um pouco diferente de Gaulle, de os fazer coincidir com a agenda europeia. Isso sem dúvida. Mas, Jaime Nogueira Pinto, ele de facto tem isso, mas ele não era inicialmente tão europeísta como isso. Ele, por exemplo, é uma pessoa que se opõe inicialmente ao projeto do euro. Sim, sim. Ele não, e ele tem, aliás, há aqui um ponto que é interessante, que eu julgo que ele aparece ainda, portanto, no gabinete de Pompidou. Ele tem um papel bastante importante em 68, Nos acordos de Garnel, que é ele faz é um dos portanto, é um protagonistas missus dominici que faz aquilo muito bem, um vai-vem exatamente com os sindicatos, com os... E depois, ele era um político muito plástico, digamos assim. Era, aliás, tem de facto esse lado popular, até populista, não é? Que contrasta muito com o Giscard, porque o Giscard é ao contrário, é todo aristocrático, todo, enfim, todo outro, não tem, está exatamente na linha oposta. Agora, de certo modo, ele encarna um bocado aquele gaullismo, um bocadinho depois também daqueles com aquela gente mais, os Pascoá, etc., que é uma ala que ele mantém, que é uma ala mais operacional, é uma ala, até às vezes um bocadinho, tinham aqueles comitês de defesa da República, tudo aquilo, aquele mundo Sim, mas ao mesmo tempo que isso acontece, talvez o grande ódio político de Chirac era o Le Pen. O Le Pen ódio pai. Político, Era um ódio porque vinha das coisas. Visceral. Lá, vinha um Quer dizer, primeiro vinha da parte de Jean-Marie Le Pen odiava. Vinha das coisas da Argélia francesa. É preciso ver que a linha Le Pen e toda outra coisa representam, sobretudo, aquela ideia um bocadinho da traição do De Gaulle, que é posto no poder, digamos, pelos partidários da Argélia francesa. Para manter a Argélia, e depois é a pessoa que... E isso... Enfim, eu lembro, vivi muito essas coisas todas, ainda como miúdo, e portanto havia aí de facto aqueles ódios históricos, brutais e violentos, que aliás marcaram muito quer dizer, os tais, candidatura, por exemplo, de Tixier-Vinhancourt, quer dizer, aqueles 5% que tinha normalmente a direita nacionalista, integracionista, a questão da Argélia dividiu muito tempo até em 68 há uma espécie de ralliement perante o perigo comunista ou o perigo esquerdista, há uma espécie de ralliement, que é quando o Tixier-Vinhancourt desce também para a Sorbonne e enfrenta ali. Isso é um ponto interessante. E claro, depois tem as eleições em que essas eleições em que aliás os comunistas, como é que dizem? Vota no corrupto e não no facho. Como é que é? Vota l'escroc, e não para o facho, exatamente. E de facto ele faz o pleno contra o Le Pen, não é? Ele faz 82%. O sonho, que aliás possível, de Mário Soares e de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, já vi, vai depois ter um adversário como primeiro que não, uma segunda volta assim. Não, e depois depois é exatamente a estratégia toda para as últimas eleições francesas, que toda a gente quer ser o segundo, porque a Marine Le Pen tem o primeiro assegurado, mas toda a gente quer ser o segundo, que já desta vez é muito menos, não é? Porque a Le Pen vai quase aos 40%. Sim. Mas quer dizer, essa divisão, é muito interessante essa divisão histórica na francesa, que é a questão da Argélia francesa, que de facto foi uma questão que dividiu profundamente. E, portanto, toda aquela gente que passou, não é? E, embora nessa altura o Chirac ainda era muito novo, não é? Não tinha ainda propriamente... Mas são coisas que vão passar mais adiante. Na componente da imagem de Chirac, quando era preciso, era sempre valorizado graficamente o percurso de militar, tendo sido combatente na Argélia e até tendo sido condecorado. Mas Chirac é talvez dos políticos que defendeu posições mais...
Ele era bastante mais diferente. Muito Identitárias, diferente, mais no diferente. fundo, Ele há um podia certo ser- ele às vezes identitarismo podia estar muito à mais esquerda, muitas severos vezes mais à diriam direita. um Era o que era catavento. necessário. Ele era, Não, eu às vezes ele era acho, alguém que sentia para que lado é que o vento estava e ia muito com... mas com uma ia- certa linha identitária, quer dizer, é um bocadinho sempre aquela coisa, nós franceses fazemos à nossa maneira, quer fosse na solidariedade Sim, isso é para- ocidental, NATO, não é? Quer fosse no conjunto europeu, há sempre uma preocupação soberanista, vá, ponhamos as coisas assim. Sem dúvida, até Não. ao fim. É uma Isso aí- preocupação soberanista. Isso, aliás, é o que o leva, por exemplo, contra um certo consenso politicamente correto à época, desafiando acordos, lançar ensaios nucleares para manter a capacidade da Força FRAP, para manter a França num plano de interlocutor internacional forte. E depois Isso, umas sem dúvida. lealdades, ele, por exemplo, fica até ao fim. Isso estava a ler agora alguém que esteve. Uma grande, por exemplo, o Pompidou era de facto o seu. Ele tinha uma grande gratidão e lealdade à figura de Pompidou. Isso vê-se que foi no fundo quem? Exatamente pela mão de quem ele. Sim. Talvez o seu grande rival político acabasse por ter sido Lionel Jospin, que ele derrotou uma primeira vez numas eleições presidenciais, depois foi derrotado para uma coabitação muito turbulenta e que acabou por minar o seu primeiro mandato, porque ele comete um erro político quase incompreensível, logo dissolveu o Parlamento e provocar a derrota da direita, ia ter que viver com Jospin como primeiro-ministro, mas depois acaba por humilhar Jospin, quando Jospin não consegue sequer ir à segunda volta e tem essa eleição e tinha também em 2002 contra... Pois um certo basismo. Eu conheci bastante bem um homem que trabalhou muito no Figaro, que era o Alain de Griotret, que tinha sido, não sei se speechwriter, tinha sido qualquer coisa muito próxima dele, o chefe de gabinete, e contou-me que um dia o Chirac, presidente ia fazer uma visita à Espanha, portanto já estamos a falar dos anos 80, e ele meteu num discurso, não sei o que, da Passionaria, La Passionaria, e o Chirac perguntou-me, que é La Passionaria? Quer dizer, não sabia quem era a Passionaria. Portanto, ele dizia, o do Griotret dizia, c'est un magnifique chef de vent, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Portanto, tinha esse lado. E era um temível homem em termos de campanha eleitoral. Claro. Nessa coabitação com o governo Jospin, eu podia várias vezes testemunhar um facto. Por razões do protocolo, a delegação portuguesa, eu e o primeiro-ministro Guterres, sentávamos aqui. E, ao meu lado, a delegação francesa começava com o Chirac. E havia mais 4 ministros franceses. Strauss-Kahn vinha algumas vezes como ministro das Finanças, Védrine, Moscovici. E Jacques Chirac mantinha uma conversa muito mais amistosa e frequente comigo do que com o resto da sua delegação ministerial. Ele ainda suportava um pouco o Hubert Védrine, mas em relação aos restantes havia um frio glacial, sobretudo em relação ao Jospin, que, aliás, ao que parece, chegou a proibir os seus ministros de falarem de forma sorridente com o presidente Chirac. Tal era o antagonismo entre ambos. Bem, temos que passar agora, talvez, para Roberto Mugabe. Roberto Mugabe é uma figura que foi muito importante digamos, no processo, não da independência, porque a Rodésia, digamos, o Zimbábue já era independente, uma vez que a Rodésia se tinha tornado independente, mas sob um regime branco. Claro, exatamente. É uma figura importante na passagem da Rodésia para um regime de maioria negra, e durante muito tempo, muitos anos, foi visto como um caso exemplar, um caso de sucesso. Sim, sim. Até ao momento em que ele percebe que vai perder umas eleições, ou que pode perder umas eleições. E decide arranjar um bote expiatório. E pega nos agricultores. ele acaba por praticamente destruir o país para se manter no poder. Não, é um caso muito curioso, porque, aliás, enfim, todo aquele processo que, aliás, a partir do momento em que há o 25 de Abril e, portanto, a seguir as independências de Angola e Moçambique, portanto,
todo aquele bastião chamado bastião branco, não é? Em duas modalidades diferentes, o apartheid sul-africano, que seria, digamos, um modelo até talvez mais duro e mais separatista, e o modelo rhodesiano, que, enfim, era mais soft, mas tudo aquilo fica em questão, não é? Fica em causa, em questão. E, portanto, as negociações ali no Zimbábue, na Rodésia Zimbábue, havia, de facto, duas figuras históricas. Há um erro profundo, é muito interessante, há um erro profundo da segurança sul-africana, que acham que aquele bispo Muzorewa, que tinha chances de ganhar as eleições, quer dizer, que é considerado um dos maiores erros, enfim, nos livros que analisam esses erros, é sempre o erro capital, eles acham que ele... E, portanto, vão de facto para essas eleições, que Mugabe ganha, porque a eleição essencialmente é uma eleição, no fundo a base é étnica, é uma base tribal de voto, como aliás ainda sucede em muitas áreas da África. Portanto, é uma base tribal, ele ganha, e depois tem de facto essa atitude, sendo ele, digamos, uma figura, embora com uma educação católica e jesuítica, não é? Mas é uma figura bastante radical em termos de pensamento político e ideológico, de facto, enquanto o Joshua Nkomo é um personagem nesse aspecto mais liberal ou mais moderado, ele é de facto podemos dizer que era uma mistura de católico, de marxista-leninista, mas ele depois tem exatamente o senso comum de todos aqueles acordos de Lancaster House. Ele respeita aquilo em toda a linha. Eu dei-me bastante bem com um homem que tinha sido ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa do Ian Smith, P.K. Vanderbilt, e que esteve ali uns anos como senador da minoria branca e tudo aquilo que se passou. O chefe dos serviços, o Ken Flowers, é mantido. E o Ken Flower tem, aliás, um diálogo que ele conta nas memórias dele com o Mugabe e diz: mas, Presidente, o senhor sabe que eu planeei várias vezes, 2 ou 3 vezes, o seu assassinato. Tem consciência disso? E ele diz: tenho, exatamente. Eu quero exatamente que você foi leal ao serviço. Quero é que você continue. Se você for leal a mim, como foi aos seus anteriores, não há problema nenhum. E assim ficou. Embora o Ken Flower servia sobretudo à Inglaterra. Mas pronto. Portanto, o Mugabe tem essa política. De facto, Zimbábue, aquelas famílias, os 4 ou 5 mil famílias de agricultores brancos ficam ali, aquilo mantém-se a funcionar, a economia durante muitos anos. E depois, ou porque está velho, ou porque está aflito com as eleições, ou por qualquer coisa, ele de facto entra numa política de uma enorme demagogia e com isso, de certo modo, enfim, lança o país num grande caos, não é? Portanto, isso... Um dos aspectos que muitas vezes é referido, e há leituras, porventura, contraditórias, é que, de facto, esses acordos de Lancaster House permitiam o sucesso económico, mas Mugabe vai tirar partido de algo que existia, que é o ressentimento da maioria negra, que não tem acesso à terra. A terra, para todos os efeitos, continuava nas mãos de alguns milhares, poucos, de fazendeiros brancos, que eram, de facto, muito produtivos. O Zimbábue era um caso de sucesso, mas, de facto, não tinha havido nenhuma distribuição de terras, não tinha havido nenhum reequilíbrio nessa produção. Como é que isso poderia ter sido feito de uma forma diferente, que ultrapassar o ressentimento sem ter destruído o país, como acabou por acontecer? Bom, é uma situação complexa e muito difícil, e é uma situação que eu acho que ninguém pode dizer a solução correta e finalmente pacífica é esta, porque a realidade é aquela que é. E, na verdade, o Mugabe é alguém que tem um complexo problema com o Império Britânico e com a Inglaterra. Ele tem uma grande emulação com as lideranças sul-africanas do ANC, porque ele acha que o ANC, de certa maneira, chega ao poder por uma luta cívica, mas nunca fez uma luta armada. E a situação do Zimbábue é uma situação muito diferente. Ele tem um grande problema de emulação
panteão africano com Mandela, porque ele acha que o seu combate é um combate mais efetivo. Ele é, ao que dizem os testemunhos, desde criança um solitário que lê muito, que medita muito. Ele teve um contacto com o jesuíta irlandês que o aproximou muito da discussão sobre a guerra de independência da Irlanda contra os ingleses. Depois ele, como professor, faz uma estadia no Ghana e no Ghana contacta com essa experiência inicial de Nkrumah. Depois reflete bastante sobre a obra de Gandhi quando está na África do Sul. E a ideia de haver um ANC rhodesiano, que é como começa o movimento de emancipação na Rodésia, cedo se transforma em dois movimentos de base não só étnica, os Ndebeles, que são Ngunis do Natal, que emigram na vaga azul para norte e até alguns chegam a Moçambique, e os Shonas, que são uma população sedentária que está no Zimbábue e também está em Moçambique. Todo o corredor até à beira é Shona. E essa divisão étnica vai fundamentar dois movimentos e cada um deles alinha, um com a União Soviética e outro com a China. E, portanto, o conflito sino-soviético também passa para dentro da independência do Zimbábue. E depois da independência, porque até à independência de Moçambique, o Zimbábue só podia assegurar uma luta armada apoiada um pouco pela Tanzânia e pela Zâmbia. Mas com a independência de Moçambique, a Frente Shona abre-se e aí Samora Machel investe bastante. Isso, aliás, custou-lhe a destruição da economia de Moçambique, porque a Rodésia retalia com a criação da Renamo e, portanto, há uma guerra sangrenta que, para a independência do Zimbábue, fica conhecida como a Guerra da Floresta, porque os moçambicanos, com o apoio chinês, chegam a enviar 8 ou 9 mil homens para combater como se fossem guerrilheiros da ZANU. E, portanto, é aí uma guerra muito forte que leva a Anne Smith, sob mediação inglesa e alguma pressão sul-africana, a negociar o Acordo de Lancaster House. Mas o Acordo de Lancaster House é, digamos, só aceito no fim por Mugabe. É aceito muito mais facilmente por como? Porque o Mugabe vê aquilo como uma etapa para aceder à independência pelo voto. Há uns lugares que ficam cativos para a minoria branca e depois ele tem uma vitória espetacular porque o partido de Muzoreva praticamente se desintegra e como não tem mais do que 16%, 16%, muito pouco, correspondendo à população etnia. Ndebele, que é à volta da cidade de Bulawayo, no sudoeste da Rodésia. Mas, a partir daí, há uma segunda guerra interna, porque Mugabe tem uma guerra com Nkomo, já depois da independência, usando, aliás, um célebre batalhão treinado pelos sul-coreanos, o 5º Batalhão, que é um batalhão de artilharia, que faz uma devastação fortíssima à população de Ndebele com bombardeamentos de artilharia, de uma grande violência e brutalidade, e depois isso conduz a uma união artificial da ZANU com a ZAPU, criando uma frente patriótica, mas sempre tudo muito fruto de atitudes muito drásticas e radicais. Mugabe, quando vai para Moçambique, não é ninguém na ZANU. E até o presidente Machel tinha sobre ele uma imensa suspeição, que o manteve em residência fixa e não lhe dava muitas liberdades de circulação. Mas depois ele vai controlando os comandantes militares de uma guerrilha que não existia com grande eficácia, vai-os substituindo, até dizem que alguns são assassinados, e reorganiza a ZANU a partir de Moçambique com o apoio de Moçambique e com o apoio
dos chineses, e é isso que lhe dá um controle sobre a organização militar e sobre o movimento. Depois, com a independência, ele tem um problema que, para um homem com o pensamento dele, é terrível. É que ele é presidente de um país em que a maioria das terras continua a pertencer ou a brancos rhodesianos ou a brancos ingleses. Porque isso tinha sido salvaguardado por Lord Carrington e por Peter Soames nos acordos de Lancaster House. E, portanto, há aí a situação de alguém que obtém, por grande combate, a independência de um país e depois esse país está desapossado do bem mais essencial, que é o solo agrícola fértil. É óbvio que ele reage a isso com uma sucessão de erros, porque, por um lado, os outros resistem, mas, por outro lado, ele não é capaz de elaborar uma proposta que seja uma proposta de transição palatável, aceitável. E então aí vai radicalizar o seu movimento com ocupações de terras, com pressões, com linchamentos, com invasões, portanto, destruindo o essencial da economia do Zimbábue, que não é uma economia industrial, é uma economia agrícola, que era uma economia agrícola excelente. Até no primeiro período da independência, enquanto Mugabe mantém 120 diretores-gerais brancos e mantém o Ken Flower no serviço secreto, a economia do Zimbábue funcionava, porque tudo isso funcionava. Só que era... Os primeiros anos a economia funcionava, as eleições realizavam, os tribunais eram independentes, tudo parecia funcionar e dizia-se, bem, o Zimbábue é um caso exemplar de transição. O modelo era um modelo impensável, porque no fundo restava que o país fosse independente, significando independência e soberania para a população local. E isso ele não tinha conseguido. E tenta resolvê-lo no que ele acha que é um combate pela independência total do Zimbábue, com uma série de erros, porque vai destruindo a economia, vai radicalizando o sistema político e depois, necessariamente, em todos esses mecanismos de concentração de poder, vai aumentando a corrupção e vai aumentando o descrédito. E, portanto, há aí esse paradoxo. E depois envolve-se em querelas externas, porque ele, num certo momento, também quer intervir no Congo e em vários sítios, portanto, quer ser um agente de intervenção regional. E tudo isso é a tragédia de Robert Mugabe. Uma verdadeira tragédia. Se reparar, ele é dos políticos africanos que mais copia o estilo inglês. Ele fala como um inglês educadíssimo, ele veste como um inglês, ele tem uma admiração pelo cricket, ele é um britânico africano. Mas, por outro lado, ele tem aquela questão com a Inglaterra, com o Império Britânico, que ele depois vai também diabolizar e vai transformar. Mas tem coisas que são típicas também no líder, mas o que não africano, quer dizer, eu devo dizer, não quer dizer que ele não tenha alguma razão nos seus erros. Sim. Porque, na verdade, também os ingleses sempre primaram em ter sobre o Zimbábue e Mugabe um assinto especial para, na verdade, também o impedir de realizar a etapa final da Aliás, é curioso que nesse ódio aos ingleses o Mugabe está de acordo com o seu grande inimigo histórico, o Ian Smith, que, aliás, escreveu aquele livro A Grande Traição, exatamente, onde isso é muito curioso, não é? Aliás, eles tinham, de certa forma, respeito um... Sim. O Smith viveu até morrer, e ninguém lhe tocou. E tinha o seu lugar no Parlamento. E ninguém lhe tocou e fazia críticas tremendas. Bem, nós já não temos muito tempo, ainda temos que falar de Ben Ali. Ben Ali é uma figura diferente. Sim. Ben Ali foi presidente da Tunísia entre 1987 e 2011, portanto, esteve foi durante um período o aparente modernizador da Tunísia, sucede ao Bourguiba, portanto, um agente histórico, acaba por afastar Bourguiba num golpe
Balaciano. Sim, declarando mais doente, ou menos doente mental. Não é? Doente, não é bem mental, mas cansado. Mas dizendo que estava muito cansado, mas obrigou os médicos argumentando várias coisas, que ele não começava uma conversa e... Sim, porque já estava... o golpe de Estado médico. Sim, uma junta médica. Chama uma junta médica que não vê o Bourguiba e manda-os assinar um atestado a dizer que, e quando os médicos dizem, mas eu não o vejo há 2 anos, não há problema assim. Sim, portanto, mas ele, para todos os efeitos, há um período de abertura da Tunísia, um período em que as mulheres têm mais direitos, há um período de desenvolvimento económico, de privatizações, de abertura da economia, de algum controle também, porque consegue controlar sem a questão dos grupos islamistas, sem os dramas da Argélia, onde houve uma guerra civil trágica durante os anos 90, mas gradualmente a corrupção começa a aumentar, portanto há mais uma situação daquelas típicas em que a família, sobretudo a família da mulher, vai acumulando riquezas, até que na Primavera Árabe ele acaba por ser aliás, é o primeiro, não é? O primeiro sinal. É exatamente, é o primeiro a ser afastado. Exatamente, com aquele miúdo que vendia, não é? Aquele miúdo que vendia, tinha uma coisa da rua, exatamente, e vêm uns polícias ou uns fiscais da Câmara que lhe impõem uma coisa qualquer dessas de corrupção e ele depois queima-se, não é? Tem esta ideia que é isso, não é? Agora, este homem tem um bocadinho aquele itinerário antes de chegar ao poder, que é coisa militar, securitária, passa pelos Estados Unidos, casa depois numa família importante, não é? Ele tem umas origens mais modestas, ele tem uma origem bastante casa modesta, com a filha de um general, portanto há aí uma passagem para hoje. E depois, de facto, essa subida ao poder clássica nesse tipo de situações, quer dizer, começa por ser um bocadinho um homem sombra, depois faz várias missões, é embaixador em vários locais no estrangeiro, está em Espanha também, em vários sítios. Sim, Polónia, nomeadamente. Polónia, Espanha, etc. E, portanto, tem uma carreira relativamente... Bem, sucede a uma figura que era uma figura, enfim, bastante importante no nacionalismo norte-africano, que é Bourguiba, não é? Bourguiba é uma figura com outra qualidade e com outro carisma, chamemos assim, não é? Bastante líder, de facto, dessa primeira linha de... Agora, a Tunísia foi sempre ali um Estado que teve um estatuto mais ou menos especial e mais tranquilo, até também menos, de certo modo é um país menos importante do que os dois vizinhos, não é? Que o Marrocos e que a Argélia, que sempre foram também, por outro lado, bastante... Não, do ponto de vista de tranquilidade, Marrocos tem sido sempre relativamente tranquilo. Sim, mas Marrocos tem histórias ali, tem aqueles complôs todos contra o rei Hassan II, do Ufkir, tem ali quer dizer, tem uma história nesse aspecto, embora não teve golpes de Estado. Sim, golpes de Estado, mas violentos, quer dizer... Quando digo não teve golpes de Estado, não teve golpes de Estado bem-sucedidos, mas teve golpes de Estado que, quer no golpe, quer na repressão do golpe, são bastante violentos, quer dizer, a coisa do Ufkir e depois... E agora tem conseguido, mas lá está, Marrocos tem uma hostilidade muito forte com a Argélia e vice-versa, não é? Tem de facto. E a Tunísia teve muito aquele florescimento do turismo, é mais pequeno, é menos... E teve sempre essa característica à partida, que vem do Bourguiba, não é? De um certo laicismo do Estado e, por exemplo, essa característica importante, uma certa emancipação e até papel político das mulheres na vida política ou social, que aliás, olha, era também uma das características que tinha o Iraque do Saddam Hussein, também era nesse o Estado, digamos, mais laicizado e onde exatamente as mulheres tinham um papel mais importante, não é? Tinha isso e tinha também um certo equilíbrio agrícola, não era só questão de petróleo. Portanto, mas é um país que, ao contrário da Argélia e da Líbia, que ficam ali, são os dois países vizinhos, não tem petróleo e, portanto, teve que fazer pela vida. O que é talvez uma boa forma de... Sim, a Tunísia tinha
É uma administração muito equiparável à administração francesa, os procedimentos franceses, depois da independência até à atualidade. Aliás, Houve uma continuidade grande. ainda hoje se vê isso na sociedade tunisina, que é uma sociedade muito para-europeia na sua vivência e completamente diferente da Líbia ou da própria Argélia. Há ali um recorte, uma individuação forte. Mas se eu posso regressar atrás, o percurso de Ben Ali é fabuloso, porque ele é alguém que começa como um militar de carreira irregular no início da independência, é um político-militar. Ele chegou a brigadeiro-general, mas ele verdadeiramente nunca fez uma formação completa e efetiva. Ele não é um militar no sentido boumediene na Argélia. É um securitário também, não é? Ele tem cursos em França e nos Estados Unidos. Ele faz cursos de artilharia e de intelligence. E depois ele é um homem que começa por controlar as informações militares e depois passa a controlar o Serviço de Informações Nacional, que é algo que se vai substituir ao partido Néo-Destour. E o aparelho securitário na Tunísia corresponde a um modelo muito interessante, porque é um modelo que se sobrepõe ao das Forças Armadas. O regime tunisino não quer forças armadas fortes como as da Argélia. Quer forças armadas fracas, quer uma polícia mais forte, quer um serviço secreto mais forte. E quem vai subindo os degraus desse modelo no tempo de Bourguiba até chegar a primeiro-ministro e depois dar um golpe de Estado pacífico, dizem que muito apoiado por Andreotti e Bettino Craxi e pelos serviços secretos italianos, é Ben Ali, que controla todo esse sistema. Ele vai subindo o passo serviço a passo. de informações é Passo a mais... passo, ministro o de serviço de Segurança, informações ministro é que Interior. o serviço de informações é que é um verdadeiro partido político e que dá informações designadamente sobre os islamistas, porque depois a Tunísia de Ben Ali posiciona-se muito bem no contexto da relação com os europeus e com os Estados Unidos, no quadro da guerra antiterrorista e no quadro da vigilância do regime de Gaddafi. Isso é o que dá grande relevo a Bourguiba. As violações dos direitos humanos, que são efetivas, são muitíssimo ampliadas em França. Porquê? Porque na Tunísia há um partido comunista trotskista que é muito ligado à intelectualidade francesa e que cultiva muito esse circuito da produção de peças jornalísticas negativas em França. É, digamos, a bête noire de Ben Ali, é a imprensa francesa dominada por esse sector. E há livros especializados, Notre Ami, Ben Ali, Sim. enfim, há livros especializados em demolir o sistema Ben Ali. Ben Ali aguenta-se até à Primavera Árabe. Ele tem uma interlocução boa com a União Europeia, vários países da União Europeia estabelecem com ele relações privilegiadas avançadas, porque ele também, para contrabalançar os cortes nos direitos humanos e o controle securitário, ele apresenta muito a participação das mulheres na vida pública na Tunísia, o que é uma realidade, e, consequentemente, ele joga aí uma aliança com os Estados Unidos e com vários países ocidentais e, portanto, isso permite-lhe gerir isso até ao fim. Agora, quando se dá a Primavera Árabe na Tunísia vem despoltar um segmento liberal que é muito pequeno, um segmento de esquerda muito influenciado por França, mas esquerda trotskista, comunista atípica, mas quem vem ocupar os lugares da frente são os islamistas, que estavam controladíssimos por Ben Ali. Dizia-se que na Tunísia, se alguém rezasse as orações do Corão mais alto no seu prédio, era imediatamente denunciada por um informador de prédio e frequentemente desaparecia
esse fervoroso islamista e nunca mais era visto. Portanto, havia um controle muito completo desses grupos islâmicos. E um dia, Ben Ali, falando sobre essa situação, conseguiu obter a seguinte resposta: mas na Líbia é muito pior. Não tenha dúvida, porque na Líbia um procedimento habitual é fazer um colóquio numa universidade e o estudante islamista que se destaca mais fervorosamente ser enforcado no fim da conferência no átrio da sala de aulas, porque aí as coisas são muito mais duras. Aqui não tem comparação. Bem, nós temos que ficar por aqui hoje. Havia mais coisas para falar sobre Ben Ali, mas estamos no final do nosso tempo. Regressamos dentro de uma semana com outro Conversas à Quinta.